E aí, povos? É, Hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro particularmente, que eu, todas as coisas que eu fiz na faculdade, assim, do meio pro final foi dentro dessa área, o mestrado também, então eu gosto demais. Só que o nível que vocês veem é bem mais tranquilo e tal, e aí fica assim, mais divertido ainda, porque é mamão com açúcar, como diria o Dadá. E aí nós vamos falar hoje de calorimetria, que é a parte que vai estudar os fenômenos de transporte do calor, né, da energia térmica e tal. E aí na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de calor e temperatura, então nós vamos introduzir os conceitos e tal, e ver como é que eles funcionam, para depois a gente aprofundar com exercício, aquela coisa toda que eu já expliquei em outros carnavais, que a gente vai retomar tudo que já foi feito, dando exercícios direcionados e mostrando para vocês os pegadinhos, o que tem que ficar bem atento na hora de fazer as questões, enfim. Então nós vamos passar pelos conceitos de calor e temperatura, falar como é que funciona a propagação de calor, né, essa transferência de energia entre os corpos, de energia térmica. Aí a gente vai falar um pouquinho das escalas de temperatura, porque sempre tem um britânico para poder atrapalhar. E falar um pouquinho de dilatação, que é, né, enfim. E aí, essa é a primeira aula, depois a gente deve ter mais uma de calorimetria e a gente vai andando para frente. Mas então, qual que é a diferença entre calor e temperatura? O calor, ele é como se fosse a energia que vai sendo trocada entre os corpos. Só que a temperatura é o que caracteriza o nível energético que aquele corpo tem. Então, um corpo muito quente tem um nível energético maior do que um corpo que não está tão quente. Por exemplo, o Sol é muito quente. Muito mais quente do que as superfícies da Terra, assim, que a gente tem contato, né, sem se machucar. Então ele tem um potencial térmico, ele tem a temperatura que caracteriza ele, que fala como é que está a agitação das moléculas dele. Isso de uma forma bem básica, bem assim, superficial. É uma temperatura muito alta, então significa que tem muito movimento acontecendo ali. E o calor, ele vai ser a forma como o Sol, por exemplo, vai trocar energia. Vai ser a energia que vai ser trocada, né, entre o Sol e os outros corpos. Né? Ele manda calor pra gente, tanto, né? A gente sabe disso, tem muitos anos, né, na ciência e tal. E manda para os outros astros também, que estão no sistema solar e tudo mais. Mas existem outras formas de a gente ver esse calor sendo transferido. E, enfim, o que acontece com o calor? Ele é a energia térmica, né? Ele é a transferência da energia térmica que flui de um corpo para o outro. Só que a direção em que esse calor flui, ele não é um vetor, mas a direção em que ele flui tem uma lógica. E a lógica é a seguinte: o calor sempre vai do corpo com a maior temperatura para o corpo com a menor temperatura. Beleza? Então, sempre, isso assim, sem... pode já decorar, isso aí é básico, né? Tem dois corpos, um mais quente e outro mais frio. O calor vai do quente para o frio, fim de papo. E é assim, por exemplo, quando você vai esquentar a comida no fogão. Você liga a chama, então a chama passa calor, e já é o calor quase puro, né? Mas passa calor para a panela, e aí você esquenta a sua comida e tal. Aí beleza, você desligou o fogo, a comida está quente ainda, você não vai guardar na geladeira tão quente. O que está acontecendo? O calor está saindo do corpo quente, que é a panela, e indo para o ar, indo para o fogão, está sendo distribuído ali, em tudo que tem algum contato com a panela. E também o que não tem contato.
O calor no sistema internacional é medido em joules, beleza? Então, quando a gente falava, por exemplo, do chuveiro que saía em joules, é energia, né? Então, calor é energia, beleza? Só que é energia térmica, é isso. E aí, nós temos três formas do calor para o calor se transferir, três formas de propagação, né? A gente tem condução, que acontece nos meios sólidos e fluidos. Então, a gente tem, por exemplo, se você botar a panela no fogo lá, um cabo de metal, se você não usar um pegador, na hora que você puser a mão, você vai queimar sua mão, porque o calor foi conduzido por todo o corpo ali. E aí os metais, por exemplo, assim como eles são bons condutores de eletricidade, eles são bons condutores de calor também, no geral. Então a gente tem a condução, que aí precisa ter um meio físico, né? Precisa ter um condutor para transferir esse calor. Convecção. Convecção, como é que funciona? Ela é os fluidos, né? Ela é a meio de transferência de calor que acontece nos fluidos. Então, por exemplo, na água, no ar, no mercúrio, por exemplo, aqueles termômetros antigos. E como é que funciona a convecção? A convecção ela é o movimento das moléculas ali dentro, se agitando e tal, batendo umas nas outras, e aí esse calor vai sendo transferido. Aí você vai falar comigo assim, mas a convecção, ela parece um pouco com som. Parece. Só que ela tem um movimento extra, ela tem uma questão extra da transferência de calor, que é pelo fato de ser fluido. Então as moléculas são mais livres, então a forma como o calor se transfere ganha umas outras nuances, assim. Mas para você só saber que a convecção está associada à transferência de calor nos fluidos, já basta. E a radiação? Bom, a radiação é mais peculiar porque é uma forma de transporte do calor que não precisa de meio físico para ter essa transferência. Por exemplo, o calor do Sol para a gente é transferido por radiação. Quando a gente fala radiação solar, ela vem em forma de calor e vem também outros raios e tal, raio UV, aquela coisa toda. Mas essas ondas vêm sendo propagadas no espaço, onde praticamente não tem matéria. Então a radiação é isso. Por exemplo, quando você está lá no fogão a lenha, quem já foi no interior costuma ter fogão a lenha, né? Ou tem em casa, não sei. Aquele calor que você sente da chama vindo em você, assim, você não sente o vento vindo, você simplesmente sente um calor. Aquilo dali é radiação. Só que o que acontece com a radiação? Ela geralmente está associada a corpos com temperaturas mais elevadas. Você não vai sentir radiação se o corpo não tiver com a temperatura já assim, lá para os 100 graus Celsius para frente. Antes disso é difícil você sentir os efeitos da radiação. Mas, por exemplo, numa panela bem quente no fogão, você aproxima a mão da panela, você sente que está quente sem encostar na panela. E aí seria a radiação. Beleza? Enfim, então são essas três formas que existem do calor se propagar. Condução, meio sólido, convecção, meio fluido, e radiação não precisa ter meio físico para que o calor seja transportado. Bom, então é isso, né, que está sendo falado nesses slides aqui. A condução com meio sólido, radiação as ondas de calor, né, não precisa de energia de meio físico, porque na verdade as ondas solares são ondas eletromagnéticas, e essas ondas transportam energia em forma de calor. E propagação do calor por convecção, que é o que acontece. Agora que essa imagem aqui fica melhor ainda de explicar bem a convecção. O calor está sendo transferido aqui, e no início ele está sendo transferido por condução mesmo, porque mesmo sendo fluido, ele pode ser conduzido no fluido. Só que o que acontece no fluido aqui? Ele vai mexer na densidade desse fluido. Então, o
que a densidade é o quê? Massa por volume. Então a massa por volume aqui vai ficar menor porque o volume vai tender a expandir, né? Quando você esquenta, os corpos tendem a se expandir. A gente vai ver isso depois na dilatação térmica. À medida que ele se expande, ele tende a subir, beleza? E aí ele gera esse movimento, porque ele tende a subir. Então a convecção é uma combinação de condução com forças de empuxo ali, né? Por causa dessa variação de densidade. Beleza? Isso acontece no ar também. Por exemplo, você vê o urubu lá planando, ele está planando uma corrente de ar quente que tende a subir por causa da diferença de densidade. Quer dizer, aquela corrente de ar passou por no asfalto ali, e ele está emitindo muita energia, e aí essa corrente sobe e permite o urubu ficar planando ali e tal. Mas então, convecção é isso. E agora a gente vai para um exercíciozinho de fixação. Então, ó, profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de exercícios físicos, como caminhar ou correr, principalmente no verão. Preferência por roupas claras se deve ao fato de que elas... Aqui, tem uma coisa. Esse exercício é de calorimetria, mas ele já tem uma nuance aqui de física moderna. Depois a gente vai falar disso. Mas o que acontece? Preferência por roupas claras se deve ao fato de que elas absorvem menos radiação térmica do que as roupas escuras. Não necessariamente. Refletem menos a radiação térmica do que as roupas escuras. Elas refletem mais. Absorvem mais a radiação térmica do que as roupas escuras. Não, as roupas escuras são as que mais absorvem. Se andar com a camisa preta debaixo do sol, você vai sentir muito mais calor do que com a roupa branca. Impedem a formação de corrente de convecção com maior facilidade do que as roupas escuras. Não tem nada a ver isso. Favorece a condução do calor por apresentarem maior condutibilidade térmica do que as roupas escuras. Eu fico entre A e A, vamos ver. Resposta letra A. Para a radiação na faixa do visível, a influência da cor é bem conhecida. Cores claras refletem bastante, as cores escuras absorvem mais a luz. Então, é isso, ela absorve menos. Mas é aquele negócio, né? Ficam as questões que você fica ambíguo, assim, tem uma mais completa que a outra e tal. E esse lance aqui de apresentarem maior condutibilidade térmica, provavelmente não, né? Porque isso aqui é função só do material, do tipo de material, assim como a condutibilidade elétrica. Só que vai ter um fator ali com relação à tinta que foi usada e tal, mas aí já é viagem no nível que cai, nem precisa disso não. É simplesmente que as roupas brancas absorvem menos radiação térmica do que as roupas escuras. Dependendo de como é que é a roupa, ainda reflete um pouquinho, se for aqueles prateados e tal. Bom, beleza. Então, agora nós vamos falar de temperatura. Temperatura é uma grandeza física que vai falar de como é que está o estado daquele corpo ali, a energia cinética da agitação das moléculas, estado térmico, né? No caso, por exemplo, do sólido, essa energia cinética, ela tem potencial para ser menor um pouco do que no fluido, porque o fluido das moléculas tem mais liberdade. Mas ao mesmo tempo elas se chocam menos, porque elas estão uma mais longe da outra, né? Bom, então quanto mais quente o corpo, mais alta a sua temperatura e maior a sua energia cinética. E o contrário, né? Quanto mais frio, menor a temperatura, menor a agitação molecular. E aí agora que tem o lance dos britânicos, que sempre atrapalham o coreto. Então, o sistema internacional, na verdade, o sistema internacional é o seguinte: temperatura em Kelvin, o sistema internacional. Beleza? Então, tudo científico que vocês forem ver ou fazer na vida, o ideal é que esteja em Kelvin, porque é o sistema internacional. Só que graus Celsius é muito fácil de trabalhar, então a gente usa o grau Celsius, aqui no Brasil, por exemplo. Beleza? Mas Celsius não é o sistema internacional.
mas é uma unidade muito difundida. Muito difundida. Kelvin, no final das contas, fica meio restrito à ciência, pelo menos aqui no Brasil. E aí vem os britânicos, os americanos, que gostam de aparecer, né? E vem com o tal do Fahrenheit, que é uma unidade que, até onde eu sei, só os países britânicos, da Inglaterra, Reino Unido, né? Estados Unidos, talvez Austrália, porque foi colônia da Inglaterra, mas é uma escala diferente. E a gente vai ver isso para frente. Mas isso aqui já não favorece muito, entendeu? Já não é tão fácil assim de se bater o olho e entender. Lógico que é costume, eles têm o costume, então para eles funciona, mas é uma escala meio. Eu não gosto, particularmente. Mas enfim, então Brasil, Celsius, a maioria dos exercícios vão cair em Celsius ou Kelvin. Fahrenheit eu acho muito improvável, mas vale a pena vocês conferirem como é que funciona. Então beleza, aí elas são 3 escalas diferentes de temperatura então. Então, para medir o nível de agitação das moléculas do estado do corpo com relação ao calor, a gente usa essas 3 escalas, ou Celsius, ou Kelvin, ou Fahrenheit. Você pode usar as 3 ao mesmo tempo também, vão dar valores diferentes, obviamente. Então, a gente mede a temperatura através do termômetro, né? Ele é o equipamento que nos permite fazer isso. E ele pode estar nas 3 escalas. E essas escalas, elas têm como padrão, assim, como os pontos de onde ela fica, onde ela é desenvolvida, os pontos de fusão e ebulição da água, que é um material que eu acho que desde os primórdios o pessoal usa para desenvolver as coisas, né? Então, no Celsius, a gente sabe, por exemplo, que a água congela a 0 graus e que ela ebule, que ela evapora a 100. Evapora não, ebule, né? Evaporação é um outro processo. Que ela ebule a 100. E nas outras escalas, como é que funciona? Então, escala Celsius é fusão da água, né? Ebulição da água. 100 graus Celsius e ponto de... o contrário isso aqui, né? Então, fusão da água a 0 graus, ela derrete, né? E ebulição da água a 100 graus, está invertido. A escala Fahrenheit, então ponto de fusão da água, 32 graus Fahrenheit, que é um Fzinho, e ebulição 212 Fahrenheit, beleza? Então, você viu que tem uma relação aqui entre as 2 escalas, né, que a gente vai poder fazer com matemática, mas ela só fica um número meio estranho, assim, meio quebrado, não é quebrado, nem. E Kelvin, que aí é uma escala científica, porque ela não apresenta valores negativos. Por que ela não apresenta valores negativos? Porque teoricamente 0 Kelvin é a temperatura em que não há movimento das moléculas, está tudo parado. E essa temperatura é uma temperatura que é impossível de atingir, é um limite matemático e físico, de certa forma. Já chegaram muito perto de, sei lá, 1 Kelvin, 2 Kelvin, 0 Kelvin, ninguém nunca conseguiu chegar. E aí em Kelvin, a fusão da água é 273 e a ebulição é 373,15, tá? Aqui, mas 373 para a prova, tá valendo. Beleza. E aí, o que você precisa saber das 3 escalas mesmo? Como converter de uma escala para outra? Porque pode ser que no exercício te dê uma unidade, você precise dar outra para resolver, enfim. Então, para transformar de Celsius para Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Lembrando aqui, se o 0 grau, né, que é onde a água funde, é 273, é simplesmente adicionar. E para transformar de Kelvin para Celsius, então Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Bem tranquilo. Agora, aí que eu não gosto, tá vendo? Fahrenheit aí, ó, já tem fração, já fica chato. Então, para transformar de Celsius para Fahrenheit, ou Fahrenheit para Celsius, é essa relação. Então, a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Você tem um, você acha o outro, e assim, conforme o que for preciso, né? Vai fazer uma álgebrazinha, passar multiplicando, dividindo, aquela coisa que já está mais ou menos batida.
mas vale a pena saber fazer bem, porque vocês vão ter que fazer na hora da prova em matemática, em física, em química. Química vai ter muita regra de 3 que vai ficar parecido com isso aqui. E finalmente, para transformar Kelvin para Fahrenheit ou Fahrenheit para Kelvin, isso aqui é incomum de acontecer na prova, tá? Mas pode acontecer. Então, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. É bem parecido aqui, né? Você tirou o T em Kelvin e colocou essa parte aqui da expressão lá, aqui embaixo. É bem isso que aconteceu. E é assim que faz, né? Aí também, de novo, uma regra de 3. Mais chatinho um pouquinho que você tem menos dos dois lados, mas mole para vocês. E qualquer dificuldade, eles estão aqui para ajudar. Mais um exercíciozinho, então, a gente está na tabela aqui com a temperatura dos pontos de fusão e ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Quais seriam os valores na escala Kelvin? Então a gente tem em Celsius e a gente quer em Kelvin, beleza? E a gente sabe que é só adicionar 273, né? Então vamos lá. Para transformar a temperatura da escala Celsius para Kelvin, basta somar 273 ou 273,15, como eu tinha falado, que é mais exato. Mas, aí, na hora da prova, com 273 vocês vão conseguir o que precisa. Então, do oxigênio, ponto de fusão, menos 218,4 mais 273,15, 54,75 Kelvin. Kelvin não tem grau, gente. Notem isso. Que é a escala absoluta. Bom, ponto de fusão de ebulição, mesma coisa. Menos 73 mais 273. Aí deu isso 90,15. Fenol, a mesma coisa. Do ponto de fusão, do ponto de ebulição. E do pentano, a mesma coisa. Aqui vale a pena vocês repetirem o exercício, já tem a resposta mesmo. Vocês repitam, fazendo a continha aqui para gravar mais ou menos como é que funciona a fórmula e tal. E vale a pena talvez também vocês procurarem fazer esse exercício, repetir ele para achar em Fahrenheit. Beleza? E aí vocês vão estar treinadinhos. No terceiro exercício já vão estar. Que saco, mas vai até o final que é importante para fixar. E por hoje é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Qualquer coisa eu estou nas ordens. E bom fim de semana para vocês. Valeu, abraço.